Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Cara a Cara com o Dr. Luiz e o entrevistado de hoje é Fábio Teixeira Bittencourt. Ele é contador, 43 anos de idade, sócio proprietário da G-Conte Administradora. É um dos caras que mais está crescendo no ramo imobiliário e no ramo de administração de condomínios. Esse cara é 10 e eu conheço bem. Fabião, é um prazer ter você aqui, cara. Obrigado aí por estar presente, por participar de mais esse projeto aí do Dr. Luiz, cara. Ô Luiz, eu que agradeço aí, agradeço o convite, parabéns pela iniciativa, né? É legal estar fomentando aí o mercado, né? Os colegas da área. E obrigado, cara, obrigado aí de coração. Espero contribuir aí com o canal e ajudar aí com a divulgação do trabalho. Bacana, Fábio. Fico aí à disposição sempre, meu amigo. Vamos sempre. falar um pouquinho da sua história, Fábio. Você tem uma trajetória muito grande. Eu conheço você já há mais ou menos 6 anos, né? Tivemos a oportunidade aí de fazer parte de uma reconstituição de um condomínio. Todos sabem que eu faço também administração como síndico profissional. E você foi fundamental nessa reconstrução. Foi aí que iniciou o nosso conhecimento e a nossa parceria e no qual se perdura até hoje. E eu gostaria de conhecer um pouquinho dessa sua atividade. Sei que você é contador, que a G-Conte ela tem mais de 10 anos hoje no mercado e é uma das maiores empresas em crescimento do ramo de administração de condomínios. Mas isso começou lá atrás, né? E eu preciso entender um pouquinho disso e todo mundo quer saber como começou a G-Conte, como iniciou aí a sua trajetória dentro do ramo, Fabiano. Bacana. Bom, Luiz, para te contar um pouco da história, eu tenho que voltar lá no início mesmo da minha trajetória profissional, né? Comecei a trabalhar muito novo, né? Vim de família humilde, né? Meu pai e minha mãe, o que me deu foi educação, né? Me ensinou sempre a zelar e cuidar pelo que é meu, né? E assim, trabalhar para conquistar, né? Meu pai e minha mãe sempre nos educou muito, nunca proporcionou nada mais para a gente. E aí eu começo minha trajetória com 12 anos de idade. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Meu pai era manutencista de um condomínio. É uma história muito louca. E caramba, tudo começou, cara, já vinha isso, já é hereditário, já está no sangue. História muito louca. O meu pai um dia falou assim, pô Fábio, tem uma contadora no condomínio, que é o Morumbiçu Módulo 1, que inclusive eu administro hoje esse condomínio. É uma história muito louca, muito louca. Tenho muito carinho pelo condomínio, inclusive, porque foi lá que eu iniciei minha trajetória profissional. Meu pai falou, tem uma contadora e ela queria que você limpasse o carro dela. Eu fui lá com baldinho, com pano, comecei limpando o carro dela. Ela me chamou um dia para ir no escritório, falou, poxa, Fábio, tem lá uns documentos na contabilidade, será que depois da escola eu estudava de manhã e de tarde eu ia para o escritório dela? E aí, à tarde, ou eu limpava o carro ou eu ia para o cartório, comecei fazendo reconhecimento de firma. Nessa época tinha muito trabalho ainda de office boy, né? Hoje em dia menos, né? Hoje em dia praticamente a gente não vê office boy. Hoje é tudo online, né? Mas eu peguei essa fase também. Eu iniciei minha carreira como office boy também, só que no centro da cidade. No escritório também com uma oportunidade cobrindo férias, no caso, de um outro office boy. E de lá também deslanchei. Minha carreira também dentro dos escritórios, trabalhando com advogados, foi exatamente assim, começando como office boy também, né? Então, e aí as coisas foram acontecendo e eu fui crescendo dentro do escritório, fui conhecendo um pouco mais, né? Aí deixei de limpar o carro dela no condomínio, já fazia fixo a parte de office boy, pô, eu me orgulhava, claro. Eu pegava, eu fazia minha agenda, eu fazia a rotina, eu ia nos clientes fazer entrega e tal, e aquilo me causava uma sensação assim, de orgulho muito grande, né? Pela conquista, né? Não é fácil, né? E um moleque de 13 anos, aí eu já estava com 13 anos. E as coisas foram acontecendo, eu fui crescendo. O escritório em 96 passou por uma crise de perder clientes, né? E eu saí por problema mesmo de clientela. Em 97 eu ingresso numa outra empresa, como office boy, empresa que eu fiquei há 16 anos trabalhando, fiquei bastante tempo lá dentro. E aí também como office boy, né? Só que lá foi a empresa que eu tive a oportunidade de conhecer toda a rotina de uma empresa. Então começo como office boy, depois fui promovido para auxiliar de faturamento, depois para assistente financeiro, depois para gerente financeiro. E aí o CEO da empresa, de um dia para a noite, que é o Carlos Sérgio, é o cara que me ensinou tudo que eu sei hoje, é o cara que apostou em mim, é o cara que inclusive pagou a minha faculdade de contábeis na época, me bancou literalmente. Esse cara um dia sofre um acidente doméstico em casa e vem a óbito.
Putz. E do dia para a noite, eu me tornei o controller da empresa. Caramba, caiu na sua mão de uma forma trágica, mas acabou indo... E eu tive que lidar com a perda, tive que lidar com a dificuldade técnica da empresa, porque ninguém conhecia os processos. O mais próximo dos processos era eu. Né? E a falta de preparo técnico, porque eu não conhecia o Excel. Caramba, cara. E nessa época, para ficar pior ainda, eu ainda fazia a minha pós aos sábados o dia inteiro. O que eu fiz? De domingo, fui buscar curso de Excel avançado na Paulista. Então, sábado o dia inteiro era pós, domingo eu fazia o Excel e durante a semana... Pauleira na empresa para dar conta lá. Beleza, me formei, enfim... Só que 16 anos, desgaste total da empresa, enfim, divergência de opiniões com o dono. E aí, dono é dono. Eu era o cara que fazia a controladoria, mas não tinha o poder de decisão. A canetada final era do dono da empresa. Então, por divergências, né, eu poderia ter ficado, eu ganhava um salário super bom, poderia ter, né, mas eu preferi ir em outro caminho. Falei, você acha que é hora de eu trilhar o meu caminho? Em 2014, dia 1/10, agora a gente completa 10 anos. Caramba. Em 2014, dia 1/10 de 2014, eu abro a Gconte como um escritório de contabilidade, porque eu já tinha alguns clientes, né, na cabeça, pessoas que eu conhecia. Sim, sim. E por fazer parte do conselho também do condomínio onde eu morava, eu acabei ingressando também na área condominial. Caramba, e aí começa a carreira solo e o voo solo. E foi a melhor coisa que eu fiz até hoje. Hoje a Gconte, nós temos 107 condomínios na carteira, temos mais uns 30 clientes na parte de contabilidade. Então, nós somos uma empresa de 23 colaboradores hoje, sede própria, estou ali na região de Santo Amaro. E foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Empreender não é fácil, né? Não. Essa é a verdade. Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, né? Só que não é fácil, né? Não é para qualquer um, ainda mais no país que a gente vive, né? O Brasil é muito, muito complexo em termos de empreendedorismo, né? Eu costumo dizer que o empreendedor aqui no Brasil ele é solitário. É isso mesmo. Hoje você não tem um incentivo fiscal, pelo contrário. Na verdade, a carga tributária ela é muito intensa. Exato. E hoje você andar nos trilhos te leva muitas vezes ao abismo. Porque a carga tributária, na verdade, ela te tira boa parte. Você trabalha em média hoje 4 meses para poder atender ao governo. E o restante do período você tem ainda as suas despesas com o próprio escritório, com despesa com colaboradores, e que no final das contas, você às vezes empata ali dentro da sua atividade trabalhista. Então, muitas vezes, muitas pessoas desistem de empreender e voltam ao mercado de trabalho porque é mais sólido, é mais fácil você ter ali um salário por mês do que você empreender. Apesar de que eu também comecei muito cedo, eu não me vejo hoje, Fábio, trabalhando dentro de um escritório para um terceiro, dentro de uma empresa, porque quando a gente é picado pelo bichinho ali do empreendedorismo, e a gente tem esse perfil, né? Então, é bem bacana isso, ouvir de você. E eu estou entrevistando aqui empreendedores, donos de pequeno, média empresa, assim como você, que tem crescido muito dentro do mercado e tem ocupado o seu espaço, né? E eu vejo que hoje, principalmente no ramo condominial, é um mercado crescente, que há 10, 15 anos atrás, a gente tinha lá o senhor José, que aposentou e que fazia ali a contabilidade do condomínio, tinha uma planilhinha, papelzinho de pão. E hoje o mercado ele evoluiu. Hoje a necessidade de ter uma empresa preparada, uma empresa para que faça ali toda a contabilidade do condomínio, que acompanhe e auxilie o síndico, hoje ela é muito fundamental. E eu acredito que é esse o papel de destaque que vocês, pela Gconte, vêm representando, e isso representa aí o crescimento da empresa, né? É isso aí. Luiz, assim, o ramo de condomínio, no geral, eu vejo que ele ainda é muito falho. O condomínio ele é regime de caixa puro, né? Ele não é regime de competência como a contabilidade tradicional, né? Tem que ser feita, né? Então, você faz regime de caixa. Com isso, você não tem as obrigações, por exemplo, de publicar um balanço patrimonial, que é péssimo, porque, por exemplo, você hoje não tem o controle dos ativos do condomínio, que você deveria ter num balanço patrimonial, todo o patrimônio do condomínio ali imobilizado. Então, você tem lá geladeira, você tem cadeira, você tem uma série de ativos dentro do condomínio que hoje não se faz a parte contábil.
Isso é uma luta muito grande, né? Inclusive, há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa que é do ramo político, é ligada a um deputado federal, e eu falei para ele, olha, eu tenho um projeto, né? Eu gostaria até de... Eu desenhei, né? Fiz um esboço de um projeto e apresentei, né? Para ele, ele me passou que ia passar para o deputado para regulamentar essa parte do condomínio. Porque eu vejo que hoje é falho. E o governo, ele perde muita grana. Sim. Porque por falta de algumas obrigações contábeis, o que acontece? Sabe aquele recibinho? Deveria ser uma nota fiscal. Então, existe uma evasão fiscal muito grande por falha do próprio governo, né? Por falta de regulamentações na área de condomínio. Então, veja assim, voltando ao que você estava falando do seu Manuel lá que fazia no papel de pão, né? Melhorou muito o processo. Hoje você tem balancete, você tem software, você tem digitalização de documentos, nuvem e tal. Avançou muito, mas eu ainda vejo que tem muita falha no processo, no procedimento. Que isso acaba deixando tanto o condomínio vulnerável, como o governo também deixando de ter esse controle, né? Então, esse projeto, ele iria de encontro com essa necessidade para estar fechando aí esse, eu não diria nem cerco, mas para estar regularizando e amarrando os pontos que estão soltos aí, que diante dos anos a legislação acabou deixando, né? Eu vejo muito, Fábio, eu estou há alguns anos também dentro da área e acompanhando aí essa evolução, e eu vi que muitos escritórios de administradoras se perderam no meio do caminho, né? E isso muito porque dentro de uma adaptação aí se trabalhavam com contas pool, que são uma modalidade de mercado, e outros porque tinham esse controle total da administração do condomínio e levaram para um outro lado, né? Como você enxerga isso e como você vê o futuro da administradora hoje, de uma forma geral, das administradoras, com essa relação com o condomínio? Porque hoje o condomínio ele tem CNPJ, ele tem uma empresa personalíssima, porém com alguns pontos no qual você citou diferenciais, né? Mas hoje você não consegue trabalhar com o condomínio como na época do seu Zé, do seu Manuel. É totalmente diferente. Então, as pessoas hoje elas estão mais ativas, elas procuram saber, e diferente até de uma empresa, você tem, por exemplo, o condomínio no qual eu administro, um deles é o Vertentes, com 700 unidades. Então, você tem 700 sócios de olho na empresa e de olho ali mês a mês para saber o que você teve de custo, despesa, sua receita. E isso, o síndico sabemos, todos nós sabemos, que ele responde isso, civil e criminalmente, por todos os atos que ele comete, né? Diferente aí, muitas vezes, da empresa no qual você é sócio sozinho e você somente leva esse encargo. Então, hoje, a administradora, no meu ponto de vista, ela tem um papel fundamental, tanto no auxílio do síndico, mas também com uma fiscalização para os moradores que ali estão e elegeram ela para poder fazer a administração, né? E como você enxerga hoje essa mudança no mercado e esse afastamento dessas empresas no qual aí, com certeza, de uma certa forma, tinham um vício no trabalho e acabaram sendo expurgadas do mercado, né? Bacana. Luiz, assim, vou voltar um pouquinho no que você falou, por exemplo, conta pool. Né? A conta pool, por ser contador, né? Embora eu faça a administração, né? Eu tenho meu sócio Adilson, que ele é administrador, então nós temos um administrador e temos um contador, que sou eu. A conta pool, se você for olhar sobre o âmbito contábil, ela é irregular. Para simplificar para quem está nos assistindo, é como se o Luiz recebesse a minha retirada da G-Conte. Eu não tenho salário, eu sou sócio, então recebo uma retirada de lucro todos os meses, de forma antecipada. Então é como se os meus vencimentos fossem depositar na conta do Luiz e o Luiz pagasse as minhas contas pessoais. É a mesma coisa conta pool. Você bem falou, o condomínio ele tem um CNPJ, ele é uma empresa. Então logo eu entendo que o condomínio tem que ter uma conta dele, no CNPJ dele, Sim. receba todas as receitas na conta dele e pague as contas da conta do condomínio. Eu já vi essa prática em várias transições que eu fiz de condomínios de administrador e para mim é totalmente ilegal. Sim. Eu tomei o cuidado de investigar e quando você pega uma pasta, por exemplo, você olha lá o nome da administradora com uma conta corrente pagando a despesa do condomínio X. Então, se você olhar pelo âmbito contábil, isso é totalmente irregular. Mas há uma falha do governo. Sim, exatamente o que eu isso falei. que deixou uma abertura para isso. Abertura para se fazer esse tipo de operação, o que eu acho totalmente errado. Inclusive, no projeto que eu mandei para esse
para esse assessor do deputado federal, não vou aqui citar o nome e tal, eu coloquei isso. Eu coloquei que existe essa falha e isso tem que ser corrigido. Porque o condomínio tem um CNPJ, ele tem colaboradores, ele gera obrigações trabalhistas, por exemplo. Os condomínios que têm colaboradores orgânicos, você faz CFIP, você faz toda a parte de encargos de folha, e não deveria ser diferente na parte fiscal. A parte de folha de pagamento é totalmente amarradinha. Se obedece às mesmas regras de uma empresa tradicional. Okay. Só que a parte contábil não. Existe essa lacuna na parte contábil que deve ser corrigida em breve. Até porque onde a gente olhar hoje em São Paulo, enfim, está subindo prédio, tudo cancelado. Sim. Vai chegar a determinado momento que o governo tem que fazer isso. Até porque o governo precisa de arrecadação, né? E ele está perdendo a arrecadação. Claro, porque como não tem regulamentado, o síndico vai lá, poxa, vem cá, faz o jardim para mim aqui. Vai lá o seu Zé, fazer o jardinzinho, o cara vai lá, emite aquele recibinho de R$500, deixou de emitir uma nota, deixou de gerar imposto. Sim. Entendeu? Então, isso o governo uma hora vai ter que mexer nesse vespeiro. Eu acho que isso é importante, mais uma vez, não só pela questão, eu acho que a arrecadação ela é importante, ela retorna para o Estado para que ele reinvista, né? E aqui a gente não vai entrar no mérito da forma que ele faz isso e como ele atua. Mas a gente tem hoje muitas situações no qual é feito proposital para que não se tenha uma regulamentação disso, entende? Então, isso é complicado, porque a gente tem um diferencial quando a pessoa emite um recibo e não arrecada do cara que emite a nota fiscal. Então, hoje, por exemplo, no Vertentes, nós temos lá uma questão da auditoria. Então, nós temos uma empresa que faz apartado a auditoria, que ela é independente da administradora e independente do condomínio. Perfeito. E isso nos ajuda muito a mantermos isso totalmente regularizado, no qual a gente consegue manter um equilíbrio e apresentar uma prestação de contas redonda. Isso é importantíssimo, coisas que há tempos atrás, anos atrás, você nem imaginava isso. Você não tinha nem administradora, quanto mais, quiçá, uma empresa de auditoria especializada. E a auditoria, na verdade, preventiva. Ela não é corretiva, que eu acho mais importante. Eu sou a favor disso, da implantação desse sistema, para muitos condomínios, para todos os condomínios, né, que tenham condições aí de pagar, porque ele dá uma garantia. Hoje eu me sinto muito mais seguro trabalhando dessa forma, com uma auditoria preventiva, no qual ali a gente acaba tendo que prestar as contas ali mensalmente, e isso me deixa mais travado, teoricamente, como profissional. Mas é importante porque lá na frente eu não tenho um déficit ou algo a ser questionado numa prestação de contas, que é importantíssimo, né? Então, hoje, você enxerga isso como uma evolução. Os condomínios que ainda não estão preparados, eles vão ter que se adequar a isso para uma nova realidade? Sim, com certeza. Acho que você falou tudo. O próprio processo de auditoria, ele já foi um avanço, né? Quando foi implantado, quando começaram a surgir as primeiras auditorias aí em condomínio. Porém, Luiz, não sei se você já observou, quando você pega um recibo, o que o auditor ele coloca? Recomendação. A recomendação é que tem uma nota fiscal. Ele não pode dizer que aquilo está ilegal porque não existe uma legislação voltada a condomínio para que ele se apegue. Então, o que ele pode colocar é uma recomendação. Olha, teve um pagamento aqui de R$500, jardineiro, foi emitido um recibo, recomenda-se que tenha nota fiscal. Isso é importante, Fábio, porque acaba se tornando um hábito. Claro, né? Com certeza. Nós assumimos o condomínio lá em 2018. Em 2019 já se iniciou essa questão da auditoria mensal. E hoje há uma cobrança muito intensa, tanto minha para com os meus colaboradores, com o meu gerente predial, para que toda a equipe, qualquer serviço que se faça, se tenha uma nota fiscal. Por quê? Porque eu não quero ter problema, nenhum apontamento lá na frente que me cause ali um desabono ou algo nesse sentido. E eu acredito que se tiver isso com uma intensificação, as coisas vão melhorar tanto para o próprio síndico, para a empresa que está fazendo ficar mais tranquila e para a administradora, porque para vocês, no final, na hora de uma prestação de contas, você não tem que ficar ali remoendo ou dando satisfação ou questionando o síndico diante daquilo, né? Então, eu acho que se a gente canalizar dessa forma, as coisas vão fluir muito bem. Com certeza. Você falou tudo. Nos condomínios que nós temos a contratação de auditoria, que o condomínio contrata, né, não somos nós. Para nós,
na aprovação das contas, sensacional. Porque o próprio auditor está recomendando a aprovação das contas, né? Então, nos causa um certo conforto em apresentar as contas, né? Porque não há questionamentos, né? Se o próprio auditor ele fez todo o processo, ele aponta no relatório final, poxa, recomendo a aprovação das contas para nós, para o síndico, para o corpo diretivo, isso é fantástico, né? E acho que todos os condomínios deveriam ter uma auditoria. Ah, legal. Fábio, hoje, são mais de 100 condomínios em atuação, Bastante. fora as empresas no qual você também tem administrado, mas falando de condomínios, né? Nós sabemos que não é fácil, tá? Eu estou à frente lá do Vertente, já vou para o 6º ano, então a gente sabe que a relação com síndico, com condomínio, com relação com pessoas, existem problemas como em qualquer lugar, né? Com certeza. E como que é essa relação? Porque, assim, tudo passa pela administradora, né? Desde a questão de uma notificação, aplicação de uma multa, reajuste de cotas, uma reforma, enfim. Como é lidar hoje para você? Porque com 100 condomínios, a gente tem aí a questão da inovação de uma assembleia online, que facilitou muito a nossa vida, Sim. mas a maioria delas ainda, ela ocorre de forma presencial, né? Como lidar com isso, com um número maior de condomínios e como é essa relação da Geconte para com os moradores, que eu acho que é o principal cliente, né? Porque o síndico ele pode ser rotativo, né? Cada 2 anos ele pode ser trocado ali ou antes até, dependendo da situação. Mas o condomínio não. O condomínio ele é fidedigno ali, ele é o proprietário, ele sempre vai estar lá. Como que é hoje a relação da Geconte para com os condôminos e por que hoje vocês se credenciam aí como uma empresa que está em ascensão? Qual é o segredo disso? Luiz, acho que primeiro, o segredo é você ter o canal aberto com todos, né? Eu vejo que no nosso mercado tem muita empresa que se fecha, né? Se fecha no sentido de só falo com o síndico. Eu já vi vários casos nesse sentido. Eu acho que não. Primeiro que a administradora trabalha para o condomínio. Então, logo, eu entendo que para os condôminos, né? Claro que o síndico é ali a pessoa que decide, muitas vezes, se a administradora fica ou se vai embora, né? Mas eu entendo que eu trabalho para todos. Então, eu vou dar um exemplo e eu passo isso para a equipe, né? Vocês têm que atender todos. Então, se um condômino faz o contato pelo WhatsApp, nós temos que atender. Pode não ser um problema da administradora, mas a gente acaba filtrando isso e passando para o síndico. Olha, o condômino fez aqui um contato assim assensado. Nós poderíamos encerrar e falar, olha, procura lá o síndico, tem que falar com o síndico. Nós não trabalhamos dessa forma, nós atendemos a todos, sem exceção. Seja qual for o problema do condomínio. Muitas vezes não são problemas que envolvem a administradora. Porque qual que é a dificuldade desse mercado hoje? Separar o que é o escopo da administradora com o que é o escopo interno do condomínio. Então, os condôminos, na maioria das vezes, eles têm na cabeça que a administradora faz tudo. Sim. E isso não é realidade, né? A administradora, ela cuida da parte, basicamente, da parte fiscal, a parte contábil. Tem muitas pessoas que nem sabem que existe a parte contábil e fiscal do condomínio para se cuidar. Na parte contábil existe a parte de retenções, existem obrigações fiscais que você tem que fazer, embora não se faça o balanço patrimonial. Sim. Então, nós temos a questão financeira, que é super complexa. Você tem uma previsão orçamentária, você tem que olhar se está dentro do orçado, previsto real. Então, assim, existem os processos da administradora que não são internos, né? E o condômino, muitas vezes, ele acha que a administradora tem que cuidar do cachorro que faz barulho, do vizinho que anda de sapato à noite fazendo barulho na cabeça do outro, da criança que está lá correndo e destruindo o condomínio. Então, os condôminos, a concepção do condômino é que a administradora faz tudo, né? O que nós fizemos para melhorar a comunicação com o condômino foi: não vamos fechar a porta. Seja qual for o problema, nós vamos filtrar e vamos passar para o síndico. É competência da Geconte, nós vamos atender. Não é competência da Geconte, nós vamos acionar o síndico, ou a administração interna do condomínio, ou o zelador, e vamos pedir para essas pessoas darem o devido retorno, né? Uma outra coisa que eu costumo dizer também, Luiz, é a humildade. Você já presenciou minhas assembleias no Vertentes, né? A gente procura fazer a assembleia da melhor forma possível, com contato com todos, participando ali ativamente. Não sei se você já percebeu. Nós circulamos no meio dos condôminos, a gente passa o microfone, dá a palavra. Dá voz, né? Nós damos voz e nós não podamos ninguém. Nós deixamos os condôminos bem à vontade para participar do evento.
Até porque, pegando o gancho você perguntou, Fábio, qual que é o segredo? Né? Nas assembleias, o que nós entendemos? Nas assembleias é o momento da GECONT estar com o seu cliente. Eu não tenho só o síndico de cliente. Eu tenho 700, e nós estamos usando o Vertentes aqui como exemplo, né? Eu tenho 740 clientes. Então, o momento da assembleia para nós é estratégia. A gente toma todo um cuidado. Você já viu o nível das apresentações que a gente monta. A gente monta uma apresentação colorida, com gráfico. Então, tem todo um rito ali que nós montamos. Que vai mudando. Exatamente. Para recepcionar o condômino da melhor forma possível. Entendi. Eu vejo perto, né? Eu vejo nas assembleias, Fábio, esse contato e vejo isso muito, e é muito fundamental para a relação e a proximidade. O que você falou faz todo sentido. Quando a gente consegue ter essa relação de proximidade, tudo fica mais claro e as coisas funcionam melhor. Eu costumo dizer dentro do condomínio, dentro da minha administração, que o condomínio ele só não vai conseguir resolver o problema dele se ele não quiser. Né? Exato. Por opção dele. Mas eu vou dar todas as alternativas no qual eu possa atendê-lo e ele saia de uma forma contente com aquele atendimento. Talvez ele não vá concordar com aquilo, mas ele tem que entender o porquê que ele não concordou e o porquê que está tomando certa decisão ou tal situação. E na Assembleia não é diferente, tá? Porque eu vejo que a Assembleia você leva pautas que muitas vezes elas são favoráveis, às vezes para um aquecimento de uma piscina, às vezes para a troca de um sistema de modernização, reforma de uma academia, por exemplo, mas você também trabalha com reajuste de cota, que muitas vezes é necessário ter aquilo. E às vezes vai ser dolorido para o morador e para o condômino. Sim. E ele tem que entender. E quando naquele momento, você se faz claro ali, ele vai entender. Ele pode às vezes falar, vai doer, mas é um mal necessário. Sim. E isso é a clareza, é a transparência. E eu vejo nos trabalhos que nós desenvolvemos, né, dentro principalmente do Vertentes e hoje no Paisagens, as coisas aconteceram exatamente dessa forma. E por isso que hoje o Vertentes ele é um case de sucesso e o Paisagens está indo no mesmo caminho. Está indo no mesmo caminho, muito bem, obrigado. As pessoas elogiam isso. E é claro que a parte desse trabalho tem um envolvimento por trás do Luiz, com o síndico, que está lá dando a cara para bater, que faz a parte lá do vizinho que faz o barulho, do cachorro que está latindo. Eu acho que a gente acaba atendendo dessa forma, diretamente, mas por trás do síndico também tem uma administradora que faz todo o papel para as coisas acontecerem. Senão não é possível. Se a gente não tiver esse equilíbrio, se a gente não sentar lá, fazer uma previsão orçamentária adequada, que muitas vezes é em conjunto isso, a gente consegue trabalhar de uma forma mais contínua, tá? Isso é importante para todo mundo. E é muito importante quando a gente pega a GECONT como administradora e ela traz para a gente essa tranquilidade na hora de criar ali uma planilha bem montada, na hora de fazer uma apresentação bem feita e a gente consegue trazer uma tranquilidade para o morador e isso no final é satisfatório porque a gente consegue ali muitas vezes aprovar com uma certa tranquilidade aquilo que é proposto e que é para o bem do condomínio, né? Então, mais uma vez, os cases de sucesso, pelo menos que eu tenho hoje dentro da minha profissão como síndico, ela também está atrelada muito à administradora que está por trás. Isso é muito importante para a gente, né? Legal, Luiz. Só pegando o gancho, você falou uma coisa bem importante. Previsão orçamentária. Eu tenho uma pessoa dedicada só a fazer previsão orçamentária. Linha a linha, mês a mês. Existem muitas administradoras do mercado que eles trabalham com média. Tá? Pega lá, janeiro, dezembro, faz uma coluna de média e apresenta aquilo numa assembleia para aprovação. Eu não faço mês a mês. O mês que você tem ali as férias do colaborador é onde a gente apropria. Novembro e dezembro, 13º, pago na linha de novembro. Quando você tem as correções de ASO, PPRA, PCMSO, que são despesas que você paga com certificado digital, são despesas que você paga uma vez no ano, na linha, bonitinha. E aí sim eu tiro a média com base nos números reais dos últimos 12 meses. É isso que eu levo para uma assembleia. Você viu a nossa previsão orçamentária, linha a linha.
O Vertentes ele é um case porque o Vertentes, desde quando nós pegamos o Vertentes, em 2019, naquela situação precária que não tinha, eu me lembro até hoje, nós tínhamos R$6.000 na conta, com uma conta de Sabesp em atrás de mais de R$70.000. E hoje o Vertentes tem mais de R$1 milhão no caixa. Sim. Era R$600 mil negativos no fundo de reserva maquiado. Exato. Né? Que esse é um grande problema e talvez você enfrente isso aí hoje nos condomínios, e isso atrelado à questão da contabilidade. Sim. Porque os síndicos eles vão utilizando de uma forma indevida o fundo de reserva e isso maqueia-se ali que o condomínio está numa vida saudável, né? Num caixa saudável, e quando você faz realmente uma análise, você enxerga que não. Então você tem lá um fundo de reserva indo para o buraco. Sem aviso do administrador, que muitas das vezes o síndico, que é um síndico morador, que não tem experiência, que é um cara que não sabe lidar com os números, e muitas vezes eu já vi isso acontecer várias vezes. A administradora ela acaba não alertando o síndico que ele está queimando o fundo de reserva. Tem muito síndico, Luiz, que trabalha com saldo bancário. Tá. Ele vai lá no saldo bancário, olha, pô, tem R$200 mil lá. Pô, beleza, tô bem. Só que ele esquece que tem as contas contábeis lá, que é conta ordinária, que é fundo de reserva. Muitas vezes o fundo de reserva deveria estar aplicado e não está. Eu já peguei vários condomínios em transição que o fundo de reserva está dentro da conta corrente. Está embutida dentro da conta corrente. Sim. E aí o síndico ele trabalha, pô, tem R$200 mil no caixa. Beleza, só quando ele vai olhar a ordinária dele, está 100 pau, negativa. E então, aí... ele não, por falta de experiência, ele acaba achando que ele tem 200 e ele não tem 200. Ele está queimando fundo de reserva e muitas vezes não sabe, porque a administradora não alerta. Sim, e aí ele vai torrando, gastando aquele dinheiro, quando ele vê, ele não consegue recuperar. Por quê? Muitas vezes, e um dos pontos de um dos condomínios que nós pegamos assim, o Vertentes é um deles, Paisagens também, o espelhamento dos dois condomínios é muito próximo, apesar da proporção do Vertentes ser maior, mas o cenário era muito parecido. Né? E aonde durante anos não se teve ali um equilíbrio das contas, dentro principalmente de uma previsão orçamentária, e isso acabou levando ao consumo do fundo de reserva e um déficit normal. Só que uma hora ele acaba. E aí, perfeito, onde as pessoas começam, no caso lá do Paisagens, começaram a fazer rateios constantes para pagar contas de consumo. Como isso? Que não adiantava, porque o buraco não era bem a conta. Então, é exatamente o que você falou. A ordinária não fechava, vamos criar um rateio aqui de energia elétrica. Sim, né? sim. Só que não estava ali o problema. O problema estava na previsão orçamentária mal feita, exato, mal executada, exato, mal aprovada. Então, eu vejo hoje... Falo mal aprovada porque isso é levado para uma apreciação de assembleia. Isso é aprovado em assembleia. Né? Do Paisagem especificamente, Fábio, se estava ali 3 anos sem uma previsão orçamentária. Sim. Parte daí, ela já não existia. Então, quando eu tenho um déficit de previsão orçamentária, que já é grave, e eu tenho ainda um déficit de aprovação de previsão orçamentária, porque ela não existiu. E aí estava se trabalhando com algo de 3 anos atrás, considerando 4, porque você aprova para o ano seguinte, então a gente está falando de 4 anos passados. Como você mantém um condomínio estável? Não consegue. E eu falo para todo mundo, hoje, no próprio Paisagens, nós fizemos lá cerca de 9 reuniões para tratar do mesmo assunto, previsão orçamentária e o porquê disso estava se elevando ali na época uma taxa, foi feita uma divisão para que a gente pudesse equilibrar as contas. E para deixar claro para todos os moradores que 1 e 1 tinha que dar 2. Ele não podia dar 1,5, ele não podia dar 3. Tem que ser exato. Matemática é exata, não tem jeito. Então, quando se entende isso, fica claro para o morador, ele passa a entender. E o reflexo disso é o resultado do condomínio tendo uma ascensão, tendo um volume hoje de caixa satisfatório, tendo reformas sendo feitas, tendo troca de todos, enfim. Existe uma valorização hoje do patrimônio, no qual eu, como síndico, enxergo como um ótimo negócio. Hoje, quando eu entro para administrar um condomínio, eu penso na valorização do patrimônio do cara que me contratou. Então, exato, você tem 700 unidades ali, você tem 288 no Paisagens. Qual que é o fundamento do cara estar ali? Não é só pagar uma taxa baixa, não é só usufruir de tudo. Porque para ele fazer tudo isso,
ele precisa ter um equilíbrio. E é normal, e é natural isso, não tem como. Então, quando você encaixa isso dentro da previsão e coloca isso com clareza, fica tranquilo. Porque você vai ter lá a maioria das aprovações e o resultado ele vai vir. Eu falo que a média aí é 1 ano a 2 anos. Nós estamos hoje já no segundo e no terceiro ano de paisagens e o resultado é nítido. É nítido. Vertentes nem se fala, né? Então, eu vejo que esse trabalho com a administradora, ele é bem fundamental e tem funcionado muito bem. Obrigado aí. E agradecer, claro, a Giconte, que é uma das parceiras que vem nos ajudando aí durante todos esses anos, né? Legal, Luiz. E só um questionamento, Fábio. Assim, falando de assembleia, né? Mudando um pouquinho de assunto. Eu gosto, eu gosto. Não, é bacana, é bacana. É igual, eu falo da minha época mais intensa de direito, né? Eu ainda estou dentro da área, mas um pouco mais focado no ramo condominial. Eu gostava muito de audiência, né? Que eu vejo muito a audiência como a assembleia para você, né? Que é o momento que você está ali, que tem o tete-a-tete, momento de aprovação, adrenalina, e no final, claro que a gente espera que feche com chave de ouro, né? Mas nem tudo é rosas. Não é. Não é. Quais as situações, Fábio? A gente, nos bastidores aqui, estava falando de um assunto, né? Mas você tem vários. Você tem vários. Eu acho que eu já fiz. Queria... Deve estar batendo umas 1000 assembleias aí. Foi muita assembleia, bastante. Mas, Luiz, por incrível que pareça, é o que eu mais gosto de fazer hoje na Giconte. Se eu pudesse fazer só assembleias, eu faria só assembleias. Meu sócio, o Adilson, né, que é meu irmão também, né? Sim, um abraço para o Adilson aí. Adilson, cara, conta comigo. O Adilson também faz uns trabalhos para gente lá. Muito bacana. Um abraço, cara. Preciso aí te fazer uma visita, viu? Forte abraço. Então, o Adilson, ele olha para mim e fala assim, cara, como é que você aguenta fazer 7 assembleias na semana? 7. Caraca, é uma segunda a sexta, sábado às vezes 2. Meu Deus do céu. Teve uma semana que eu cheguei a fazer 8. Foi de segunda a sexta, sábado uma de manhã, de tarde e domingo. Eu administro alguns CDHUs, né? Tá. Então, CDHU eles fazem geralmente ou sábado à tarde ou domingo de manhã as assembleias. Mas para mim, tranquilo, é o meu momento, né? É o meu momento, foi o que eu falei para você no começo aqui do bate-papo, né? É o meu momento de estar com o meu cliente, né? Então, eu curto. Mas tem umas assembleias que... Pô, essa semana mesmo a gente estava conversando aqui, tem uma assembleia que o senhor subiu em cima da mesa. Pô. Meu Deus tem umas que você pega assim que... E você não pode... Uma coisa que eu carrego comigo é que quem está conduzindo uma assembleia, ele não pode perder mão da assembleia. Verdade. Ele tem que saber conduzir. Porque uma vez... Eu uso muito a assembleia, Luiz, como exemplo, um líder de uma empresa. Aquele líder que ele é desequilibrado, aquele cara que é arrogante, aquele cara que é prepotente, aquele cara que maltrata o colaborador, ele é reflexo do time. É verdade. A ação que ele toma aqui em cima, ele reflete para o time aqui embaixo, né? Então, a assembleia é a mesma coisa. Quem está conduzindo a assembleia, que geralmente é a administradora, ela tem que saber conduzir, ela tem que passar segurança, ela não pode deixar a assembleia se perder. Então, o episódio mesmo que aconteceu essa semana do senhor... O senhor desce, por favor, o senhor vai cair, o senhor já tem mais de 80 anos, o senhor vai se machucar, por gentileza. Aí desceu, apaziguamos a assembleia, demos uma parada. Falei, gente, tem água, vamos tomar uma água, a gente faz uma paradinha de 5, 10 minutos, vamos retomar. Então, você, em nenhum momento, você pode perder a linha. Você tem que conduzir, o equilíbrio ali, né? É o equilíbrio. Então, eu costumo dizer que a assembleia é como um líder, né? É como o pai com os seus filhos, porque nós também somos o reflexo. Sim, né? sim. Mesma coisa. Tem que estar centrado. Você tem que estar centrado, focado, enfim, não pode deixar se perder. Se for necessário, para a assembleia, faz uma pausa para uma água, um café, retoma ela, mas não pode se perder. Não. E eu já acompanhei algumas, sabe? Eu sei muito bem como é isso. E principalmente, é muito louco, porque eu já peguei várias. Forma-se o time A e o time B, o lado A e o lado B. É isso. E vira aquela, sabe... E você está no meio. E muitas vezes... Você tem que saber segurar a onda. É claro. Esse ponto de equilíbrio é bacana, porque é o que eu digo dentro do direito, tá? Dentro da advocacia. Embora a gente defenda um lado ou outro, mas você não é a parte. Né? Então, você não está envolvido no negócio. Então, você tem que ser esse ponto de equilíbrio
para buscar realmente a apaziguação nessa situação. E a Assembleia, a administradora, ela tem esse papel fundamental, porque ela trabalha ou ela é contratada pelo condomínio. Exato. Ela não é pelo síndico ou pelo João, pela Maria. Na verdade, ela está ali para poder fazer as coisas acontecerem da melhor forma e que não haja atrito, né? Condomínio sempre vai ter. Os interesses, embora sejam coletivos, mas muitos levam pelo interesse pessoal. Ou, sei lá, eu quero a piscina, não, eu quero a quadra. E aí? O ponto de equilíbrio dá para fazer os dois? Não, não dá. Então, a gente vai determinar. Mas, muitas vezes, dentro de uma assembleia, essa briga ou esse problema, ele já vem antes. Com a questão do WhatsApp ali, da briga dos grupos. Pronta. Já desce armada. Já desce armada com a flecha na mão, esperando o momento para poder guerrear. Então, esse equilíbrio aí, ele é fundamental. Quando você tem isso, eu conheço você dentro das assembleias, vejo que você é um cara bem centrado na condução. Porque se você também querer impor de uma certa forma com gritaria, não vai dar certo. As coisas não vão fluir e aí vai virar um carnaval com polícia, igual a gente já viu em outros condomínios. Sim. Aí, vira e mexe, tá entra passando. No YouTube, você vê cada cadeira, um jogando cadeira em outro. As minhas nunca chegaram a esse ponto, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, Luiz, a Assembleia também eu tenho comigo e com o meu time, né? Eu oriento, eu converso com meus colaboradores a respeito quando a gente vai fazer a Assembleia, né? Temos lá o evento, a gente faz um briefingzinho antes. Então, eu costumo dizer o seguinte, nós estamos chegando, nós somos visita. Nós estamos indo fazer uma visita. Então, nós somos de fora. Estamos na casa de alguém. Então, nós temos que ser o mais cordial possível, né? Por mais que você seja atacado, que nem já aconteceram várias vezes, né? Nem tudo é flores, tá? Eu já fui atacado e tal, só que eu não perco a linha, né? Eu continuo conduzindo a assembleia de boa. Já falaram, pô, você e o síndico, vocês estão roubando o condomínio. Ah, sim, Mas assim, é na tentativa de desestabilizar quem está fazendo a condução. De boa, eu continuo como se nada tivesse acontecendo. Porque se você perder a linha, foi o que eu falei, né? Você que está fazendo nós estamos na condução. Então, nós em nenhum momento podemos perder a razão. Tem que continuar seguindo com o evento, deixa a assembleia, dá a palavra para todos, deixam todos colocarem para fora aquilo que desejam, porque é o que nós acabamos de falar. As pessoas, existem pessoas que descem com boa intenção e existem aquelas que já descem com arco e flecha na mão para dar... Já vai preparado para desestabilizar ou atingir alguém. O foco é certo, né? Só resta saber se eles vão acertar ou não. Mas que vão tentar, vão. Exatamente. Paciência, continua na condução, toca o evento, até porque nós temos que respeitar aqueles que vieram de boa, que estão ali para fazer o condomínio para frente, para provar aquilo que de fato é importante. Então tem respeito. Então a gente procura não perder a linha, dar a palavra para todo mundo, toca da melhor forma possível a assembleia, finaliza e é mais uma para a conta. Eu falo, Fábio, que as assembleias, ela é o momento mais importante de um condomínio. Exato. Tem alguns que têm 2 assembleias por ano ou uma assembleia por ano, mas é um momento único de todos se reunirem para decidir o bem de todos, do seu patrimônio. Isso é. E eu vejo, tá? Eu acho que quase desde sempre existe um quórum muito baixo, né? E a gente percebe que algumas assembleias específicas, ela tem um quórum mais alto dependendo do interesse particular. Sorteio de vaga de garagem. Isso. O que você relaciona a isso, né? Eu já dei aqui a dica, né? Claro, interesse próprio. O sorteio de vagas, ela tem um interesse, porque ali, ou anual ou bienal, o cara vai ficar em determinado lugar, então ele tem interesse naquilo. Mas e o desinteresse? Por que o desinteresse dos condôminos em participar daquilo que é deles, como um todo, né? O que você atrela a isso? Luiz, nós percebemos, né? É perceptível, depois da pandemia, os quóruns de assembleia têm reduzido bastante. E de um tempo para cá eu tenho percebido que as pessoas estão sem paciência. Acho que essa é a palavra. Verdade. As pessoas vão para a assembleia, em alguns casos, não todos, porque a maioria dos meus condomínios, as assembleias são super de boa, mas tem aquelas que são mais acaloradas, né?
Mas eu percebi que o quórum ele reduziu, porém, eu percebi também que a virtual tem condomínios que nós temos mais quórum numa assembleia virtual do que numa presencial. Boa. As pessoas participam mais virtualmente do que presencialmente. Eu acho que assim, nós estamos, a humanidade ela está passando por um momento de mudança, né? Transição, né? Transição, exatamente. E essa nova geração que está chegando, né? Ela evoluiu muito para o nível de tecnologia. Então, acho que a assembleia presencial, há alguns anos, ela deixará de existir. Eu aposto muito nesse caminho da evolução tecnológica para nós que somos da área condominial. Poxa, eu faço assembleia virtual, a última que eu fiz, tinha uma pessoa que estava viajando, estava no Recife com a família, estava remotamente participando e tendo o seu direito a um voto. Porque quando você faz assembleia presencial, você limita ao condômino a ele estar presencialmente para votar, né? Eu vejo pessoas de dentro do carro participando da assembleia e tendo a oportunidade de votar, né? Então, eu penso que, voltando à sua pergunta, as assembleias na modalidade presencial, primeiro é muito desgastante, né? Tem algumas que eu pego que realmente são desgastantes e nem todos estão dispostos a sair do seu sofá para ir numa assembleia ver guerra. Verdade. Né? Então, eu vejo que esse nosso mercado, as assembleias presenciais, daqui a alguns anos, 15, 20 anos, não vai ser, eu acho que tão cedo, porque nós ainda temos a geração do passado que é resistente à tecnologia, né? Verdade. E é normal, tenho meu pai e minha mãe que já estão ali chegando na fase idosa, eles não sabem lidar, e eu super entendo isso, também vou chegar nessa fase um dia. Então, super entendo que existe a geração que tem a limitação ali, né? E tem a nova que quer tecnologia, né? Sim, então, a gente está nessa meio termo de transição. Né? E eu acho que é essa fase mesmo. Eu acho que até antes, eu acho que 10 anos aí é um marcador, né? Hoje é um divisor de águas, daqui 10 anos talvez a gente tenha aí 95% de aderência a esse tipo de modalidade. Você tocou num fato importante, num fato do morador dentro do carro, participando de uma assembleia. E tendo direito a votar, né? Tendo direito. Eu participei, estava indo pro escritório e peguei um trânsito no Rodanel, tudo travado, e não consegui chegar. E aí tive que ligar o celular, a audiência era virtual. E de dentro do carro eu fiz uma audiência, tranquilamente. Conversando, atendendo, desculpa, eu estou dentro do carro, infelizmente eu não consegui chegar no escritório, mas o sinal tá bom, tá tranquilo. Início, meio e fim, conduzi a audiência tranquilamente e resolvi o problema. Se fosse uma audiência presencial, eu teria perdido. Dependendo do caso, revelia e seu cliente condenar, enfim. Sim, um prejuízo. E assim eu vejo também a questão do condomínio. E é nítido isso, que as pessoas hoje elas estão caminhando para uma modernização, mas a gente ainda tem que ter um sistema híbrido para poder atendê-los. Né? Sim. Uma outra coisa, né, Luiz? Voltando ainda no tema assembleia, né? O governo ele regulamentou. Hoje existia dúvida se tinha valor jurídico ou não. Hoje temos uma lei que regulamenta totalmente a assembleia em formato virtual. Tem outro benefício, né? Que é aquela questão dos 2/3. Você precisa de um quórum para alterar uma convenção. Infelizmente, numa presencial, até hoje eu nunca fiz uma assembleia com 2/3 de condôminos. É muito difícil. Então, você também tem aquela questão que você faz um alongamento da assembleia, que vai até 90 dias, para você conseguir alcançar um quórum ali para alterar algo relacionado à convenção. Então, assim, a assembleia virtual, inevitavelmente, ela é o futuro, né? Para quem vai se adequar ou não. As pessoas vão ter que se adequar a esse novo processo, né? E é o que eu te falei, não vai ser por agora, mas já está acontecendo. Existem condomínios na nossa carteira que eles não fazem mais assembleia presencial, é só assembleia virtual, porque os próprios condôminos não querem. É muito interessante. Nós temos um condomínio na carteira que nós fizemos uma última assembleia antes da... Olha que história louca, hein? Eu vou contar. Eu acho que eu já te contei isso numa oportunidade. Nós fizemos uma assembleia antes da pandemia e já tinha o coronavírus, ele já estava circulando. Um senhor estava presente, ele não sabia que estava com Covid e você sabe, você me conhece, eu fico circulando com o microfone para lá e para cá, enfim, dou a palavra para todo mundo.
Seu Antônio, não esqueço o nome dele até hoje. O seu Antônio estava lá presente e tal, e microfone vai, microfone vem. O que aconteceu? No dia seguinte, a síndica me liga. Fábio, o seu Antônio mandou aqui no grupo de WhatsApp aqui, confirmado para Covid, positivo para Covid. Eu falei, bom, ok, né? E eu tive contato direto com ele. A assembleia foi numa quarta-feira, na quinta ela me ligou. Na sexta, Luiz, minha garganta, Meu Deus, começa a arranhar. Eu acho que eu te falei isso, a gente já estava trabalhando junto. A garganta começa a arranhar. No sábado, todos os sintomas de Covid. Cara, eu achei que eu ia. Fui para o hospital, medicamento e tudo mais, enfim, beleza. Fiquei ruim durante 7 dias, mas ruim mesmo, a ponto da minha esposa e minhas filhas terem que sair de casa e ir para casa da minha sogra. Eu tive que ficar sozinho, isolado e tal, todo aquele protocolo que se tinha antes da vacinação. Não existia nem vacina nessa época, não tinha vacina ainda. Beleza. Passou-se 10 dias depois, eu já tinha voltado a trabalhar, a síndica me liga. O seu Antônio, óbito. Caramba. Faleceu. Ele faleceu e passou o Covid para outras pessoas que estavam na Assembleia. Resumo da ópera. Por que eu estou contando essa história? Esse condomínio hoje, eles só fazem, por causa desse episódio, só fazem virtual. Eles não fazem mais Assembleia presencial. Através de uma situação, infelizmente, fatídica. Acabou levando aí para uma decisão, antecipando aí um quadro que viria aí anos depois, né? Com certeza iria já caminhar para virtual. Mas você vê como que... É uma história muito louca. Sim, eu vejo que depois do Covid, tá? As pessoas aceitaram melhor a questão virtual. Reuniões, assembleias, audiências. Eu vejo que até compras hoje, a gente sente hoje pelo próprio condomínio, o aumento de compras através de plataformas digitais, né? Então, isso é algo que já está dentro de uma realidade atual, né? Isso é fato. É fato, né? Exatamente, isso é fato. Mas, enfim, né? Assembleia, fechando aí esse capítulo. Assembleia eu curto, gosto mesmo. Se eu pudesse só faria Assembleia, é cansativo e tal, mas você tem uma coisa que eu carrego dentro de mim que eu gosto, cara. É um momento ali eu tenho prazer em fazer, faço bem feito, faço por amor. Enfim, tudo que eu faço... Na realidade, Luiz, eu me encontrei nessa área, como eu falei aqui no começo, né? Eu trabalhei no ramo eu venho do ramo de controladoria voltado para a indústria, né? Que é um ramo totalmente diferente. E gostava, mas nem tanto. E nessa parte de administração de condomínio, cara, eu faço com prazer, faço porque eu amo mesmo. Me identifiquei muito com esse mercado. E é isso, é daqui para a gente... Nós conseguimos, uma empresa... Nós vamos fazer 10 anos agora, dia 1/10/2024. Bacana. A gente faz 10 anos de mercado, uma empresa com mais de 100 condomínios. E para falar para você assim, poxa, como é que é a sua estratégia de marketing? A gente estava até conversando agora. Sim. Como é que você faz seu marketing? Eu não faço. É no boca a boca e vai passando. Eu não faço força de venda. Legal. De repente, estou aqui, chegando no meu WhatsApp. Conversei com o síndico de tal, te indicou aqui. Você me mandou uma proposta? Essa semana mesmo eu estive visitando um condomínio em Osasco, de um advogado que eu conheço, que indicou e que eu fui lá. Então, assim, esforço de venda zero. Vai criando exponencialmente um crescimento orgânico, né? É isso aí. Um crescimento orgânico. É isso aí. Fábio, uns minutos atrás aí você falou de família, que você tirou sua esposa, seus filhos de casa. E eu sei que essa vida é corrida. Você me falou que tem assembleia de segunda a sábado e muitas vezes domingo. Muito. E, é claro, como fica a família? Eu sei que você é pai de 2 filhos, marido de uma esposa que é professora também, né? Enfermeira, perdão. Tá dentro da área da saúde, também corrida. E como que é essa vida dividir Gconte com mais de 100 condomínios, são milhares de famílias, Sim. E a sua própria família, né? Como que é esse tempo? Fala um pouquinho disso. Luiz, eu costumo... Essa é uma boa pergunta. É naquela câmera, Sam, te amo. Poxa, me perdoa mais uma vez. Mas ela entende, ela sabe que é por uma boa causa. Luiz, eu costumo dizer o seguinte, para quem fica muito ausente, você tem que ter uma parceira, que é o meu caso, muito forte. Né? Então, a minha esposa, a vida dela também não é fácil, ela é enfermeira concursada, ela trabalha na prefeitura e tal. Ela não tem uma vida fácil, né?
não é fácil lidar ali com o tempo inteiro com as pessoas, chegando muitas vezes a óbito, né, no pronto atendimento, que é onde ela trabalha. Enfim, a vida dela também não é uma vida fácil, né? Mas eu tenho uma filha de 3 anos, que é a Heloísa, e tenho uma de 17, que é a Ana Carolina. E, cara, dentro do pouco tempo que eu tenho, eu procuro ficar o mais próximo possível. Eu mudei algumas coisas na minha rotina, né, Luiz? Por exemplo, a minha filha mais velha, eu faço questão de levar ela todos os dias na escola. Antigamente ela ia de perua. Então eu mudei. Eu falei, para me passar um tempinho a mais, eu vou faço questão, levo ela todos os dias na escola. E ali a gente troca aquela ideia e fica um pouquinho. A minha filha mais nova, a pequena, né, de 3 anos, eu vou buscar ela. Saindo daqui, eu vou buscar ela na escola. Legal. Enfim, eu também procuro hoje, eu preparei um time, não é só o Fábio hoje que faz assembleias. Eu tenho meu irmão Adilson, eu tenho o Fernando, eu tenho a Gabi. Eu preparei outras pessoas para fazer a assembleia. Então, hoje eu venho numa rotina que é só no começo do ano que eu tenho esse pico. E todos os donos de administradora devem fazer essa mesma coisa que eu faço. Então, de janeiro até abril, são os picos de assembleia. Depois, para frente, que é as ordinárias. Terminou, tem as extras, né? Sim. As extras, não precisa ser o Fábio, né? Então, a minha esposa sabe, ela já sabe, no reloginho dela ela já sabe. De janeiro até o final de abril é pauleira. Então, ela sabe que depois eu já entro no ritmo desacelerado, né? Mas, enfim, aí final de semana eu curto, eu sou um cara caseiro, nunca fui um cara de bagunça, de balada, nada disso. Eu sou bem familiar e eu e minha esposa, a gente se identificou muito porque ela também, a gente é bem família, sabe? Então, aos finais de semana a gente gruda, né? A gente fica juntos e tal, em casa, curte as meninas, vai passear, vai fazer as coisas. Vocês conhecem, sabem que vou pra praia, desço, vou pro meu ambiente de descanso lá, ficar zen, e aí a gente sobe domingo já energizado. Já melhor, outra então, pegada. Assim, mas eu costumo dizer que quem trabalha na área de condomínio tem que ter uma boa retaguarda familiar. Sim, porque sim. E ela, eu já vi várias pessoas entende. se separando, eu já vi vários colegas, até pessoas que são concorrentes, né? Se separar, porque não aguenta. O casamento é uma barra, Fábio. não suporta, né? Tamanho tempo de ausência. Eu, todos os dias, 7 horas da manhã, eu deixo minha filha e já vou direto para o escritório. Eu acordo todos os dias, 5h30 da manhã, respondo meus e-mails. A primeira coisa que eu faço, porque a minha esposa ela acorda cedo, então eu não sou de ficar na cama. Ela acorda, eu já acordo também, limpo minha caixa de e-mail, deixo minha filha na escola e vou para o escritório. E muitas vezes eu chego na minha casa meia-noite. Depois de uma assembleia cansativa. E nem todos os dias eu consigo ir em casa, pegar minha filha bonitinho. Às vezes o condomínio é longe, eu tenho que sair do escritório, pegar a estrada e ir embora. Então, assim, você precisa... É o que eu costumo dizer, você precisa ter uma boa organização. Você precisa ser organizado e eu sou bem caxias com os meus compromissos. Eu geralmente chego antes. Boa. Marquei com você, 2h30 eu estava aqui. Sim. Eu estava dentro do carro e tal. Então, assim, eu sou bem regrado e eu divido bem o meu tempo. Incluindo a minha família. Eu não deixo minha família fora. Né? Não, isso é importante, porque eu falo que hoje quem consegue administrar o tempo é rico. Né? Não rico financeiramente, mas rico porque você consegue ter uma organização na sua vida e você tem o tempo ali para o trabalho, para a família, para o lazer, para o momento espiritual. Enfim, você consegue hoje administrar tudo isso. A pessoa que consegue administrar tudo isso, ela consegue ter uma vida de progressos. Né? Exato. E isso é mais importante. Exato. Né? Aí você tem que ter uma boa retaguarda também. Né? Hoje, nós caminhamos, a empresa caminhou para eu ter outras pessoas. Né? Antigamente, quando nós éramos uma empresa pequena, ficava muito centralizado no Fábio ou no próprio Adilson. Né? Hoje eu tenho o Fernando, eu tenho a Gabriele, eu tenho outras pessoas dentro da equipe, tem a Milena, que cuida da parte de RH, com os colaboradores deles, né, que tocam os outros processos. Então, hoje eu não estou envolvido mais na operação. Acho que eu cheguei a te falar isso, eu não me envolvo mais na operação. Eu estou mais no nível de relacionamento. As assembleias eu faço questão, se não em todas, estar presente em boa parte delas. Então, assim, chega numa... A G-Conte hoje ela chegou num patamar que não está mais centralizado no Fábio, né? Mas eu continuo trabalhando, né? Sim. Não, hoje você está acompanhando no topo da pirâmide ali, até porque viu crescer e ajudou a fazer a empresa crescer e não pode perder esse tato, né? E nem virar, desculpa falar, um dono de empresa vagabundo. Exato. Eu já vi um monte, Luiz.
porra, tô com 100 clientes. Vou ficar em casa, cara. Deixa os colaboradores trabalhar. Eu já vi um monte. Sim, já sim. vi um monte. E o final a gente sabe o que é, né? E eu continuo sendo o mesmo Fábio. Eu não mudei uma vírgula do que eu era quando eu comecei a empresa. Na verdade. E é um exemplo ralando, disso, fazendo tá? as coisas acontecer. As pessoas... Eu tenho contato com o Fábio há 6 anos através do Vertentes. E não tem uma vez que eu não mando uma mensagem para ti que você não me responde, quando não simultaneamente, em questão de minutos, você me responde. E por e-mail, idem. Então, assim, é difícil. Às vezes eu me pergunto, falo, caramba, o cara estava com o celular na mão ali, será que aconteceu só comigo? E outros clientes no qual você atende também me reportam da mesma forma. Então, eu acho que isso é importante, você se sentir acolhido. Né? Porque eu não sou o cara de encher o saco, de ficar em cima, de ficar cobrando. Mas quando a gente dá um feedback... As coisas têm que funcionar, tá certo. Aí a gente tem que ter um feedback positivo. Eu acho isso bacana. E eu queria perguntar para ti, Fábio, como você enxerga aí o mercado nesse final de 2024, 2025 e em diante? Para a Gconte, o mercado financeiro de uma forma geral, como você vê hoje o crescimento ainda exponencial da própria Gconte e o futuro aí do Fábio como CEO da empresa, e se você tem outros horizontes aí que você deslumbra também. Tem umas ideias meio malucas na cabeça. O meu, assim, é muito interessante o que você está me perguntando, né? Cara, primeiro, eu acho que esse ramo condominial tem espaço para todo mundo. Eu costumo dizer, eu ganho e a gente perde concorrências também. Isso faz parte do mercado de quem trabalha com condomínio. A pessoa que falar que só ganha está mentindo, entendeu? Então faz parte você ganhar licitações e perder também licitações ou clientes que estão na sua carteira e vem e vai, né? Clientes novos e chegam, né? E saem clientes que são velhos. Isso é normal para quem trabalha no ramo de administração. Só que aí qual que é a sua expectativa futura? São as melhores. Aonde olha, em São Paulo está crescendo, tem prédio subindo para tudo quanto é lado. Verdade. Então, é um mercado que ele está em crescimento. Há um tempo atrás eu fui para o Espírito Santo. Era uma cidade que eu não conhecia, né? E quando eu fui para o Espírito Santo, eu falei assim, é prédio para tudo quanto é lado. E é muito louco, é uma cidade que tem 3, 4 administradoras. Olha uma isso. Cidade grande, com muitos empreendimentos e com poucas você não tem, o mercado de trabalho que é pouco explorado, né? E eu sou curioso, eu fui pesquisar, conheci uma síndica lá, que é uma síndica que chama Rose, né, através de um outro negócio, né? A Rose falou para mim, Fábio, aqui é 3, 4 administradoras que atende, os caras são arrozinho com feijão. Eu mostrei para ela um planejamento financeiro que eu faço lá, previsão orçamentária, ela falou, esquece, não existe aqui. Mas voltando ao que você falou, aí falando de Gconte, eu estou pensando em expansão. Estou pensando em sair de São Paulo, talvez trabalhar com franquia, não sei ainda o modelo do negócio. Se franquia, que eu tenho uma péssima experiência e já fui pesquisar o mercado no ramo condominial, as franquias que eu pesquisei que já funcionam hoje para administração de condomínio, as experiências não são boas, né? Sim. Eu acho que perde muito qualidade do serviço. Eu tive uma experiência com paisagens não muito boa. De uma das grandes empresas. Você comprar um McDonald's. É. Funciona bem. Tem um modelinho lá, o Big Mac que você comprar aqui, no outro lá é a mesma coisa. Sim. Só que você está falando de produto. Quando você fala de serviço, é um negócio mais complexo. Claro. Porque tem um fator que pesa, que é o fator humano. Sim, que está por trás da administração. Que está por trás da administração. Verdade. Então, os modelos que eu pesquisei de franquia para esse tipo de nicho de negócio, que é a administração de condomínios, as experiências que pelo menos eu fui pesquisar, internet e tal, hoje em dia você tem informação em tudo quanto é jeito. É só você ir atrás que você consegue. E eu sempre fui muito curioso, né? E as experiências que eu vi não foram legais. Então, eu quero e vou, né? Porque quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu faço acontecer. Assim, cara, você tem que atrair o negócio, só que você tem que fazer acontecer. Não adianta, eu quero a franquia e você não corre atrás. Não. Eu quero abrir a Gconte no outro estado e você não ir atrás. Você tem que fazer a coisa acontecer. Eu só não sei o modelo, mas eu estou desenhando, sim, uma expansão da empresa, talvez com outro sócio local, algo do tipo, mas não franquia, ser um sócio mesmo e ajudar o cara a fazer a implantação no local. Eu acho que isso é estar bacana. presente, sabe? Eu acho que isso faz as coisas acontecerem, porque ela tem que ter um padrão. Você tem um case de sucesso que é a própria Gconte, e você tem que migrar isso no seu formato. Quando você faz a franquia, o cara meio que leva o nome, né? Sim. Paga o royalties e ele trata meio do jeito dele. Quando você implanta de uma única forma um modelo, que eu acho que esse seria o ideal, com uma parceria ou com uma sociedade,
automaticamente você está ali, você está participando dali, né? Não é um percentual. Você está fazendo parte do negócio. Tá? É isso aí. Então, assim, respondendo sua pergunta, no âmbito de mercado condominial, aí falando de todos os nossos concorrentes aí, tem um mercado gigante, é um mercado que não para de crescer. O que eu falei, onde você passa, que se você sair daqui na esquina, está levantando prédio, na outra está levantando mais um, e assim Se eu sair daqui para minha casa, tem uns 50 aí condomínios, né, prédios levantando. Não sei onde estão conseguindo tanto espaço, mas eles estão comprando residência, empreendimentos, destruindo e construindo prédios a todo direito aí para todo lugar. E aí, Luiz, fora isso aí, falando que tem mercado para todo mundo, tem prédios aí levantando em tudo quanto é lado. Uma outra coisa que aí G-Conte, né? Eu vejo sim um caminho de expansão. Eu estou com 107 condomínios, mas né, eu quero expandir mais. Eu acho que dá para atender mais condomínios, né? E uma outra coisa de futuro também que eu penso é regulamentação da parte contábil e fiscal dos condomínios. Boa. Isso é uma coisa que eu carrego comigo. Eu estou falando lá com o assessor lá do deputado que levou um projeto que eu apresentei e precisa ir para frente. O condomínio, você falou aqui no começo uma coisa interessante. Fábio, o condomínio é uma empresa, ele tem um CNPJ, mas ele não é tratado hoje como uma empresa. As pessoas têm outra visão. Ele não tem 100% do processo que hoje uma empresa tem. De lucro real, lucro presumido, que o Simples tem ali algumas coisas que não são obrigadas e tal, mas o condomínio ele precisa. E é muito louco, porque o condomínio, se você for olhar a gestão de folha de pagamento, ele é tratado como uma empresa no lucro presumido. Ele paga todos os encargos de uma empresa, inclusive a parte lá, a empresa que é os 20,5, mais o Sesc Senac lá que dá 5,8, enfim. Ele tem toda a carga da folha de uma empresa, mas a parte contábil não se faz da maneira que tem que se fazer. Vertentes. Você sabe qual que é os ativos que você tem no vertentes? Não, saber eu sei, mas não tem hoje. Valor? Não. Possível você saber, porque isso não foi feito. E eu acredito que 98% dos condomínios não tenham isso. Não tem. Não tem. Ou da minha carteira, nenhum tem. Nenhum tem controle de ativo. E é só um pontinho do que eu estou te falando que os condomínios estão deixando de fazer. Claro. Porque você tem várias. Tem a questão dos impostos, da pessoa que vai lá e presta o serviço, emite um recibo e não faz o recolhimento do imposto. Que é a questão da evasão fiscal. O governo está deixando de arrecadar numa coisa que é do interesse dele mesmo de regulamentar. Então, uma coisa que eu também vou bater futuramente precisa regulamentar isso, até para valorizar o nosso trabalho. Claro. Porque o nosso trabalho também hoje, Luiz, é desvalorizado pra caramba. A gente participa de licitação. Tem licitação que eu participei que eu desisti por causa do preço. Eu não acredito. Quando eu vi o preço do concorrente, o síndico falou, Fabião, tenho aqui uma proposta. A gente acaba fazendo um relacionamento e tal, né? Então, Fabião, recebi uma proposta aqui de X. Dá para você fazer menos? Obrigado. Pode fechar com ele. Então, nós também, de certa forma, os profissionais da área, nós precisamos valorizar o nosso quadrado. E essa é a minha busca de regulamentar essa parte que, para mim, falta no processo de administração condominial, aonde nós vamos valorizar o nosso trabalho. Ajudar muito essa questão. E, claro, quem é o autor do projeto sai na frente. Falei lá com o colega, falei, amigo, ele falou, não, se sair, vai sair no seu nome, você que apresentou. E eu desenhei bonitinho a forma que tem que ser, o que tem que ser feito, a questão da evasão fiscal. Frisei muito na evasão fiscal, justamente porque é o interesse do governo lá pegar e falar assim, poxa, achei nisso aqui. Pegar o nosso presidente da República e falar, achei aqui o vem aqui de grana, daqui é uma oportunidade, né? Mas eu acho justo, não é para qualquer um desenvolver um projeto, né? E isso tem que ter conhecimento. E isso tem de sobra, né? Até porque você vem aí nessa labuta já há muitos anos e é conhecedor da matéria. E quem chega na frente bebe água limpa, né? Igual diz o ditado. É isso aí. Então, a sua ideia, ela tá certinha aí dentro do cenário futuro. Fábio, estamos chegando ao fim do Cara a Cara com o Dr. Luiz. Legal, Luiz. Quero te agradecer, cara, de coração por essa participação. E estamos juntos aí nos projetos futuros. E me coloca nessa, hein? Quero fazer parte aí também desse novo projeto e entender um pouco mais para que a gente possa aí ampliar aí os conhecimentos e que estejamos juntos aí no futuro próximo, trabalhando diretamente ou indiretamente aí. É um prazer ter você. Sei que você é um cara que agrega muito, um
cara que tem experiência, conhecedor. Quero deixar agora, no final, pai, mãe, seu Altair, dona Sofia, amo vocês, obrigado por tudo mesmo. Sam, te amo, meu amor. Meus amores, Heloísa, Ana Carolina, amo vocês, filhas. Adilson, tamo junto nessa caminhada, meu irmão. Obrigado, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Fabião, agradeço. Cara, é o que eu sempre digo nas vezes que a gente se fala, né? Você é o cara. Amigo dele. Boa! Valeu, Fabião. Valeu. Tamo junto.